Essa técnica que eu vou ensinar agora, esse conhecimento que você vai aprender, você é o responsável pelos nossos insights, né? Ele é uma das estruturas, um dos conhecimentos de processos de desenvolvimento de pessoas que eu mais gosto, que eu acho mais poderosos. E sempre que você tem um insight, você tem, putz, é isso, você teve uma sacada, você teve um entendimento mais profundo de alguma coisa, é porque esse mecanismo foi acionado e ele funcionou. Que é o seguinte, é quando nós tornamos algo que é sujeito, ou seja, que está oculto, que está em nós, em objeto. Quando você consegue enxergar. Quando você faz esse movimento e você fala, olha, eu nem sabia que isso existia, de repente você fala assim, nossa, isso existe, você tornou de sujeito para objeto e você coloca aqui, você consegue manipular e você consegue olhar diferentes ângulos, você acabou de dar um pequeno salto na sua estrutura de desenvolvimento. Deu um pequeno salto evolutivo em você mesmo, né? E isso é um insight, isso é uma sacada. Então, o tempo inteiro nós vamos trabalhar este movimento com você, tentar trazer as coisas que são ocultas. É como se você estivesse no olho do furacão, você não sabe que você está no furacão, você está lá balançando e tal, e aí, de repente eu te tiro do olho do furacão e falo, você está dentro do furacão, é por isso que você está se sentindo dessa forma. E aí você fala assim, putz, existe um furacão, agora eu sei. E aí quando você volta para uma situação dessa, você já sabe onde você está e você consegue lidar com mais tranquilidade. Então esse movimento de tirar, né, de tornar objeto, ele é muito importante. E como é que a gente, um dos instrumentos, formas para trabalhar isso? É através da materialização dos seus achados no que nós chamamos de artefatos. O que significa isso? Quando você descobre alguma coisa de você mesmo, nós vamos te estimular, e eu estou falando isso de novo para você não resistir, para você não se boicotar, porque nós vamos te estimular a criar, você vai criar um artefato, alguma coisa material que representa esse seu achado. Essa coisa material pode ser uma frase, pode ser algo físico, um objeto, pode ser um desenho, pode ser... Existem muitas formas, mas o importante é que você transforme isso em algo tangível, algo realmente que você possa... Uma frase, por exemplo, que você pode colocar na parede e ler, né? Essa é uma estrutura importante para sedimentar o que você descobriu. Então nós vamos fazer isso muitas vezes, criar artefatos, artefatos visuais. Os artefatos visuais, eles também têm um outro poder muito importante, que é fazer com que você se conecte instantaneamente com aquela experiência do insight. Então você teve um processo, você estava num processo de reflexão, e você teve a sacada, você teve um insight, e você materializou isso em alguma coisa física. Quando você olha aquela coisa física um mês depois, uma semana depois, imediatamente aquela experiência da descoberta é ativada em você. É muito sutil, não é uma coisa assim... você não precisa perceber isso, é um mecanismo inconsciente, mas é um mecanismo que te coloca em contato com uma verdade maior sua, né? E esses mecanismos, por que eles são importantes? Porque ao longo da sua maratona, ao longo da sua jornada de transformação, da construção da sua nova vida, você vai ter alguns momentos de esquecimento, né? Você vai receber as pressões externas, você vai receber, você vai continuar a vida e aquilo de uma certa forma você pode esquecer algumas coisas importantes de você mesmo que você descobriu. No momento em que você pega um artefato e olha, você lembra, você se reconecta. É o amuleto. Dentro da jornada do herói, isso é... Porque essa é uma das belezas da jornada do herói. Lembra da etapa dos recursos em que o herói ele recebe um instrumento de poder? Por que um instrumento de poder é um objeto? É uma espada, uma varinha, sei lá, qualquer coisa, mas é sempre um objeto. Porque quando o herói pega aquele objeto, ele lembra da força dele. Ele lembra que ele tem essa força, né? Isso é uma sabedoria antiga, uma sabedoria maravilhosa que pelos estudos de psicologia de desenvolvimento de adultos, né, do Robert Kegan, que é esse conhecimento que eu estou passando para vocês, do sujeito-objeto, isso é uma das técnicas que o Robert Kegan
professor de Harvard desenvolveu aí nos seus 30 anos de pesquisa, é exatamente isso. É você tornar aquilo palpável, tangível, para você pegar e relembrar a sua força. Então nós vamos fazer isso muitas vezes. Você vai se reconectar com seus instrumentos, você vai criar vários instrumentos de poder, e eles estarão à sua disposição. Você vai criar o seu arsenal de armas ali, né, de instrumentos de poder para você usar ao longo da sua jornada. Instrumentos de poder que vão sempre te reconectar com a sua força, com a sua verdade interior, que vão te ajudar a não perder a direção, né? Você vai ganhar a sua bússola, você vai materializar essa bússola. Uma outra forma que nós vamos te ajudar a fazer esse processo é através dos questionários de reflexão, né? Nas apostilas. E aqui isso é muito importante que você entenda. É muito importante que você escreva as suas reflexões e não faça isso, de preferência, não faça isso no computador. Pegue um caderno, um diário. Para as mulheres isso é muito mais fácil e natural e é um processo de desenvolvimento que, infelizmente, os meninos não passam, mas as meninas têm isso mais familiar e acho que é por isso que é um dos motivos que elas saem na frente. Faça o seu diário, né? Escrever em um diário é uma das técnicas mais poderosas e simples de autoconhecimento. No movimento de escrever aquilo que você está pensando, a sua reflexão, e ao reler, você volta, aquela reflexão volta para você mesmo, e é como se você te potencializasse, é como se você criasse um fluxo em que você pensa, escreve, ao escrever você está relendo, repensando, e isso vai criando uma dinâmica em que você vai cristalizando os seus achados. Então, as suas reflexões, elas têm que ser escritas à mão, né? Pegue um caderno especial, um caderno só para isso, em que você vai escrever todas as suas reflexões. E depois, no futuro, daqui a meses ou até anos, você pode reler o que você escreveu e aquilo você vai ter um novo sentido, né? Quem escreve diário, quem faz esse tipo de coisa sabe como é gostoso, como é legal, depois de um ano, depois de alguns anos você voltar e reler algumas passagens e se reencontrar, né? Você se reencontra naquele momento, inclusive você percebe como que você evoluiu desde a última vez que você escreveu. E aí tem um mecanismo mais poderoso, esse é muito poderoso, é um mecanismo que em inglês chama paint strokes, né? Que é como se você estivesse dando pinceladas, você vai dar pinceladas naquilo que você fez. Então você pega aquela mesma pergunta que você respondeu meses atrás ou um ano atrás, e você não vai apagar o que você escreveu, mas você vai ler e você vai continuar escrevendo aquilo que você respondeu. Ou seja, você vai acrescentar, né? E você vai acrescentando camada de tinta em cima de camada de tinta, como se fosse uma pintura do Van Gogh, né? Você vai dando pincelada em cima de pincelada e aquela sua pintura vai ficando mais rica, mais complexa, você vai aumentando o seu poder de autoconhecimento. Então, essas técnicas que eu estou falando para vocês, elas transcendem, obviamente, o programa Crie Seu Caminho. Elas são técnicas para você levar para a vida, mas elas são importantes que você conheça. São importantes porque elas fazem a diferença. Então, tornar objeto aquilo que é sujeito, né? Está aqui oculto e você torna objeto, materializar isso em instrumentos de poder, em artefatos visuais, fazer as reflexões escritas à mão em algum caderno, algum diário e, com o tempo, reescrever, não apagando, mas complementando, revendo, acrescentando ao que você já fez. Essas 3 dicas, 3 técnicas, elas são muito fortes e elas auxiliam muito o seu processo de autoconhecimento e você só vai saber fazer.